Olá, meus amigos, voltamos com a leitura do livro O Cérebro Imperfeito, escrito por Dean Bonomano. E estamos na parte sobre o medo e a base neural do medo. Para os neurocientistas, as emoções são um pouco frustrantes, pois são difíceis de definir e de medir, e estão inextricavelmente entrelaçadas com o maior mistério de todos, a consciência. No entanto, em comparação com outras emoções, somos menos ignorantes sobre a neurociência do medo. O motivo pode ser o fato de o medo ser uma emoção primitiva, talvez a emoção primordial. O medo parece se basear bastante nas estruturas cerebrais mais antigas em termos evolutivos. E, ao contrário das emoções mais veladas, como amor e ódio, os animais expressam um repertório bem definido de comportamentos e respostas automáticas relacionadas com o medo. Juntos, esses dois fatores têm facilitado muito o desafio de revelar a base neural do medo. A amígdala, uma das estruturas mais antigas da evolução do cérebro que contribuiu para o processamento da emoção, é de fundamental importância para a expressão e aprendizagem do medo. Experimentos dos anos de 1930 revelaram que os danos aos lobos temporais que contêm a amígdala tornaram os macacos bastante mansos, destemidos e sem altos e baixos emocionais. Nos seres humanos, a ativação elétrica da amígdala pode provocar sentimentos de medo, e estudos com imagens demonstram que há crescente atividade da amígdala em resposta a estímulos que provoquem medo, como rostos ameaçadores de cobras. Além disso, pacientes com danos nas duas amígdalas têm dificuldade em reconhecer o medo no rosto de outras pessoas. Embora haja uma crítica ligação entre a amígdala e o medo, é importante observar que ela também contribui para outras emoções e é ativada por estímulos carregados por emoções em geral, incluindo imagens de sexo e violência. Por mais de um século, os cientistas estudaram o aprendizado pela observação do animal como um todo. Mas agora eles têm olhado dentro da caixa preta e identificado quais neurônios são responsáveis pela aprendizagem. Pelo menos por essa forma simples de aprendizagem, como o condicionamento pelo medo. Quando os investigadores registram os neurônios da amígdala, em especial um dos vários núcleos da amígdala lateral dos ratos, os neurônios, em geral, exibem pouca ou nenhuma resposta a um som audível. Após o condicionamento pelo medo, porém, os neurônios disparam com esse mesmo som. Essa transição contém o segredo da aprendizagem e da memória. Antes do condicionamento pelo medo, o som não provocou o congelamento, porque as sinapses entre os neurônios ativados pelo som, entre parênteses, neurônios auditivos, e as da amígdala eram muito fracas. Os neurônios auditivos podiam não gritar alto o suficiente para acordar os neurônios da amígdala, mas após o som ter sido associado ao choque, essas sinapses ficaram mais fortes, capazes de ordenar que os neurônios da amígdala entrem em ação. Ainda não é possível medir a força das sinapses entre os neurônios auditivos e os da amígdala em um animal vivo, mas da mesma forma que os médicos conseguem remover um órgão e mantê-lo vivo por um curto período após a morte do paciente, os neurocientistas conseguem remover e estudar a amígdala após um rato ter sido sacrificado. Essa técnica permitiu que os pesquisadores comparassem a força das sinapses de ratos, entre aspas, ingênuos, com a dos ratos que passaram por um condicionamento pelo medo. Esses estudos revelaram que as sinapses em questão são mais fortes em ratos que temem o som. Em outras palavras, as ações potenciais dos neurônios auditivos pré-sinápticos são mais eficazes nos ratos para estimular a atividade dos neurônios sinápticos da amígdala e, portanto, para induzir ao medo. E aí ele deixa uma figura, que eu vou passar para vocês depois, sobre como se mostra a memória do medo em um neurônio da amígdala, em um rato ingênuo. Um som não provoca uma resposta de medo.
ou muitas ações em potencial nos neurônios da amígdala que vinham sendo registrados. E durante o condicionamento pelo medo, um som é seguido por um breve choque. Após essa fase de aprendizado, o som provoca uma resposta de medo no rato, assim como muitos pulsos elétricos no neurônio. Podemos imaginar essa nova resposta neural como uma memória neural ou como correlato neural do aprendizado pelo medo. O condicionamento pelo medo fornece mais um exemplo de como o cérebro consegue registrar informações ao mudar as forças das sinapses. E, mais uma vez, esse processo é mediado pela plasticidade hebbiana. Você deve se lembrar do que foi visto no capítulo 1, não lembramos porque a gente não passou por ali, sobre o fato da regra de Hebb estabelecer que se os neurônios pré- e pós-sinápticos estiverem ativos ao mesmo tempo, as sinapses entre eles deverão ficar mais fortes. É o que ocorre durante o condicionamento auditivo pelo medo. Os neurônios da amígdala recebem estímulos e transportam informações sobre o choque doloroso usado como estímulo não condicionado. E as sinapses que transmitem informações sobre o choque são fortes para começo de conversa. Por quê? Como podemos presumir, é inerente aos estímulos dolorosos a capacidade de desencadear comportamentos defensivos. Assim, quando o som é associado a um choque, alguns neurônios da amígdala disparam porque são bastante ativados por ele. Quando esses mesmos neurônios também recebem estímulos dos neurônios pré-sinápticos ativados pelo som, essas sinapses são fortalecidas porque seus componentes pré- e pós-sinápticos estão ativos ao mesmo tempo. Como já vimos, dessa plasticidade sináptica hebbiana ou associativa é implantada pelos receptores NMDA, aquelas proteínas inteligentes que detectam uma associação entre as atividades pré- e pós-sinápticas. De fato, o bloqueio dos receptores NMDA durante o condicionamento pelo medo impede o aprendizado. Porém, o bloqueio desses mesmos receptores após o condicionamento pelo medo não impede os ratos de congelarem, o que indica que os receptores NMDA são necessários para aprendizado inicial, entre parênteses, armazenamento, mas não para recuperação, entre parênteses, leitura da memória. Já que as sinapses, até os neurônios, na amígdala lateral representam a memória neural, se essas células fossem danificadas, a memória do medo se apagaria. Experimentos realizados pela neurocientista China Jocelyn e suas colegas na Universidade de Toronto mostraram que, após matar de forma seletiva o subconjunto de neurônios que receberam as sinapses potencializadas, o rato não congelou mais em resposta ao som. É importante destacar que a morte desses neurônios não prejudicou a capacidade do rato de aprender a temer outros estímulos, o que indica que a perda de memória não foi apenas produzida pela disfunção da amígdala em geral. Esses estudos sugerem ser, de fato, possível apagar a memória que codifica um medo específico. A identificação da área do cérebro dos neurônios e até mesmo das sinapses que parecem estar subjacentes ao condicionamento pelo medo abriu as portas para a compreensão e para a possível reversão de alguns problemas psiquiátricos causados pelo medo. Alguns distúrbios, incluindo ansiedade, fobias e transtorno do estresse pós-traumático, ou, entre parênteses, TEPT, são produzidos pelo que corresponde aos bugs do cérebro nos circuitos do medo. As fobias são caracterizadas por uma sensação exagerada e imprópria de medo a determinados estímulos, como cobras, aranhas ou situações sociais. No TEPT, o medo e a ansiedade podem se tornar estados predominantes, desencadeados por pensamentos ou eventos externos. Por exemplo, um soldado com TEPT pode voltar a sentir o estresse da batalha após ouvir o rojão. Nesses casos, parece que certos estímulos são muito eficazes na ativação dos circuitos de medo do cérebro. Assim, ficamos pensando se seria possível neutralizar a capacidade desses estímulos de ativar os circuitos do medo. O condicionamento clássico pode ser revertido como resultado da extinção. Quando os cães de Pavlov eram expostos várias vezes ao som do sino na ausência do estímulo não condicionado, eles acabavam parando de salivar quando o sino tocava. A extinção é um componente essencial do condicionamento clássico, já que as associações em nosso ambiente mudam com o tempo. É tão importante parar de salivar ao som do sino quando ele não anuncia mais nada, quanto é o fato de aprender a associação desde o princípio. O
condicionamento pelo medo pode ser extinto quando são feitas várias apresentações do estímulo condicionado na ausência de choques. E estudos desse processo geraram ideias fascinantes sobre o que significa desaprender algo. Ao contrário do que se poderia imaginar, a extinção não parece corresponder à supressão da memória da experiência inicial. Se coloca um lembrete no quadro que diz "passar na lavanderia", após realizar a tarefa, posso apagar o lembrete, entre parênteses, eliminando de forma irreversível a informação sobre o meu objetivo de passar na lavanderia. Fecha parênteses. Ou poderia escrever debaixo dele, entre parênteses, entre aspas, ignore a mensagem acima, missão cumprida, fecha aspas. No caso do condicionamento pelo medo, o cérebro parece seguir esta última abordagem. A extinção não se baseia em diminuir a força das sinapses que foram potencializadas na amígdala lateral. Na verdade, ela se baseia na formação de uma nova memória que, em essência, se sobrepõe ou inibe a expressão da antiga memória. A vantagem óbvia desse método é o provável fato dele ser mais fácil de reaprender a memória inicial, se necessário, permitindo a operação desfazer a exclusão. As fobias e o TEPT parecem ser bastante resistentes aos processos normais de extinção, mas, em alguns casos, sobretudo nos mais recentes, talvez seja possível apagar de verdade as lembranças responsáveis pelas fobias ou pelo TEPT. Discutimos o processo de reconsolidação no capítulo 2, sob algumas circunstâncias. Cada momento em que a memória é utilizada, ela se torna suscetível a ser apagada de novo. Entre parênteses, por medicamentos que inibem a síntese da proteína ou pelo armazenamento de novas informações. Fecha parênteses. Por quê? Pelo que tudo indica, no processo de fortalecimento sináptico, a própria sinapse fica instável ou mutável de novo. Esse processo de reconsolidação é considerado valioso, porque permite que novas memórias sejam atualizadas de um mundo em contínua mudança. À medida que as pessoas ao redor envelhecem, as lembranças de seus rostos são retocadas e não armazenadas de novo. Alguns neurocientistas sugeriam que seria possível aproveitar esse processo de reconsolidação para apagar as lembranças traumáticas pelo uso de um processo em duas etapas. Primeiro, a evocação das lembranças traumáticas poderia servir para tornar as mudanças sinápticas subjacentes instáveis de novo. Segundo, a admissão de certos medicamentos ou a contínua apresentação dos estímulos que resgatam o medo poderia de fato reverter a plasticidade sináptica e assim apagar a memória original. Em outras palavras, uma lembrança que antes representava algo perigoso seria, entre aspas, atualizada para representar algo neutro. Embora alguns estudos sobre condicionamento pelo medo sugiram que essa estratégia poderia apagar a memória original. A validade dessa abordagem com as memórias arraigadas que contribuem para fobias ou TEPT terá de esperar futuras pesquisas. Bom, gente, espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.